Olá, seja muito bem-vindo a mais um Além da Jornada. Eu sou Matheus Aqua e sinto em dizer que hoje chegamos ao fim dessa trajetória. Além da Jornada, Diários de uma Estadia Fora chega ao seu final. Um podcast com começo, meio e fim. E é claro que eu não poderia deixar de trazer uma pessoa que fez parte dessa jornada, tanto lá enquanto esses diários eram escritos, mas também aqui no nosso podcast, né? Ela esteve lá no nosso episódio especial do ano bissexto e também trouxe os seus textos no episódio de Ruptura. E é claro que eu tô falando dela, Maíra Dutra. Seja muito bem-vinda mais uma vez e pela última vez nesse podcast. Muito obrigada, amigo. Fico muito feliz de ser chamada de novo. Oi, pessoal. Oi, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você esteja escutando a gente aí. É isso, né? Eu fico triste um pouquinho com o fim do podcast. Mas a vida é feita de mudanças de ciclos, né? E hoje a gente vai conversar muito sobre isso e para lembrar também que o Além da Jornada fica por aqui, mas eu tô com um projeto um pouco mais esporádico, que é o Textos a Pulso, e que você pode ouvir lá experiências sensoriais com textos que eu escrevi ao longo da minha vida. Ele tem uma outra pegada, né? E vai sair muito mais esporádico aí, uma sexta-feira ou outra, quando eu tiver afim também de trazer algo aí que regurgite, mas o primeiro episódio já tá lá no ar, que é o Maresia, então vocês podem viver um pouco dessa experiência aí. Então não deixaremos as pessoas órfãs de podcast, mas o Além da Jornada fica por aqui. E no episódio do fim, a gente tem a seguinte dinâmica, né? Vocês ouviram lá o episódio do dia 7/7, que foi o último diário que eu escrevi. E depois a gente saltou para o dia 31 de dezembro de 2021, que foi um diário de ano novo. E no episódio de hoje a gente vai dar mais um salto temporal. É o meu discurso como orador da turma da organização que levou a gente lá para o Espírito Santo, que encerra essa jornada de 2 anos. Então é como se fosse um último diário de bordo de toda essa trajetória. Então, antes de eu e Maíra conversarmos aqui um pouco sobre esse discurso, sobre esse texto, como foi essa experiência de 2 anos, vocês vão ouvir aí. E é o áudio original, do jeitinho que eu gravei lá, então não foi uma regravação, né? O texto, ele tá lá, eu tive a oportunidade de gravar na época o meu discurso de orador e eu trouxe o áudio original aí que vocês vão ouvir agora. Então, bora lá? Bom dia a todos. Que responsabilidade ser o último polo a falar. Então, eu também pensei num discurso que pudesse, acho que abraçar muito mais além do nosso polo também. Olá, eu sou do futuro e vim te falar sobre a sua jornada. Não haveria forma de começar mais clichê? Ou será que haveria? Quem sabe umas palavras soltas? Tá, vamos tentar. Jornada, viajantes, estrada, visitantes com hora marcada, 2 pés no chão, todos os sonhos do mundo. Começo com a alusão à figura do ser viajante, pois não há nada mais dimensional que pensar que foi essa figura que mais nos permeou durante os nossos 2 anos. Seja ao fazer referência direta à nossa mudança de estado, o ir assinar o contrato, o deslocamento até a escola, mas também todos aqueles outros deslocamentos. O de visão de mundo, o de normalidade, o de zona de conforto, o de cuidar ou abrir mão da saúde mental e física que fizemos ao longo dessa experiência. Vitoriosos? Não sei. Só sei que a nossa jornada envolveu deslocamentos que eu jamais imaginei. O caminho muda e muda o viajante. É um caminho incerto, não um caminho errado. E de tantas experiências em rede, seja aquela de forma obrigatória ou a resenha abstrata na hora do intervalo, na hora do café, na minha, na sua, na casa de alguém, ou talvez no bar, na praia, ou na hora mais inapropriada, ou naquela mensagem online mesmo. O que aprendemos é que nem todos podem se conectar. E tudo certo. Nós, viajantes, queremos o trajeto terminado, mas o que importa mesmo é o durante. Estamos juntos, mas não ao mesmo tempo. Estamos todos juntos, mas ainda assim com muitas dificuldades de conexão e de compreender o lugar de fala do outro. O lugar de fala que me dado me surpreende.
Quem aqui me conhece de fato? Quem comigo andou nessa trajetória lado a lado? Quem quis me ouvir ao invés de só propor as soluções que nem com a minha realidade tinha a ver de fato? Nada foi fácil, e nem poderia ser. E não acredito que esteja sendo. Muitas vezes você participou de coisas que feriram os seus valores e crenças, e por vezes isso foi contraditório. E nós vimos também muitos colegas performarem isso, seja naquele discurso bonito ou no post da rede social para marcar sua jornada e fazer seu nome. Sobre a promessa de um possível ranking, onde se você não for visto, nunca vai ser lembrado. Mas o que nos traz aqui hoje foi mais fruto da realidade ou do que criamos a partir dela? A utopia ainda é o nosso foco ou já nos esquecemos dela? Resilientes com propósito. Que professor não haveria de ser? Mesmo perdendo amigos queridos no caminho, este programa me ensinou que nada é permanente, que eu preciso ressignificar mesmo quando é difícil e que tá tudo bem se as pessoas não se conectarem com você. Você não precisa compreender todo mundo. Aqui vai um agradecimento mais que especial para um GT tão importante para minha voz e meu espaço de liderança. Um dia pode, se não fossem por vocês que ainda lembram o resquício do que é ser rede, eu não teria chegado até o fim. Vocês são únicos, incríveis e os melhores seres humanos que eu poderia ter escolhido como equipe de trabalho. Amo vocês até o fim. Espero que essa jornada tenha atravessado cada um aqui presente, independente de como e do porquê. Seja para lidar consigo e com os outros. Afinal, o nosso um dia parece tão longe porque muitas vezes nós não ficamos próximos uns dos outros nessa jornada, ou talvez ficamos pertos demais a ponto de se perder, de se apagar para o outro existir. E agora, todo mundo poderia estar nostálgico, mas sei que nem todos estão. Talvez preocupados com o futuro, talvez sonhando, talvez recolhendo os fragmentos de um sonho. E no fim, a jornada era sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós. E se achávamos que estávamos preparados, sinto informar, fracassamos. Seja por sonhar tão longe e perder muitas vezes o momento presente. Aquele ensinamento, aquele estudante contente, o saber dizer não, tirar dúvidas sobre o que você não compreende. Essa semana, uma estudante minha do 6º ano me surpreendeu a escrever uma carta para mim que dizia: professor, eu não sabia qual era o meu sonho, eu não sabia o que eu queria. Depois de um ano com você, eu quero ser professora. Obrigado por ser o melhor professor do mundo. Ainda é tudo por eles, e eu jamais quero perder isso. Parafraseando Lewis Carroll na sua obra Nonsense, Alice no País das Maravilhas, eu sei quem eu era quando me levantei hoje de manhã, mas já me transformei várias e várias vezes desde então. Eu sei quem eu era quando comecei essa jornada, mas já me transformei várias e várias e várias e várias vezes desde então. E que continuemos a transformar a nossa vida ou a vida daqueles que nos cercam, que sejamos as melhores versões de nós mesmos e que possamos encerrar esse ciclo para outro logo começar. Independente do que venha a seguir, é para ali que iremos nos lançar. Palavras soltas? Por vezes são clichês, mas também funcionam quando você não as consegue conectar. Então vamos lá? Transformar, recomeçar, caminhar e, como um viajante, andar. Muito obrigado. Bom, vocês acabaram de ouvir o áudio aí. E esse é o momento agora que eu e Maíra vamos comentar sobre essa jornada, né? Que termina um pouco com essa figura do viajante. Então vamos lá. Que nostalgia escutar isso. Nossa, eu sinto que eu voltei no tempo e ao mesmo tempo continuo sentindo as mesmas coisas hoje em dia, sabe? Muito intenso, assim. Porque as mesmas partes do seu discurso que me fizeram concordar com a cabeça enquanto eu escutava durante a graduação são as partes que me fizeram concordar com a cabeça hoje em dia. E também entender melhor ainda todas as coisas que a gente já estava falando lá naquele período, né? Já um ano atrás, mais ou menos. 1 ano e meio. E também as mesmas partes que me fizeram chorar naquele período me fizeram chorar agora. Eu sinto que tem uma questão muito louca, né? Porque eu gravei todos os podcasts muito seguidos, né? Para dar conta de todo esse tempo. E a vida foi se transformando também ao longo desse processo.
Então eu tinha um pouco de tempo mais livre quando comecei essa jornada de gravar os podcasts. E agora minha vida também tá num outro lugar de ciclo. E assim, me ouvir e me reouvir e finalizar um ciclo do podcast, mas que também finaliza um ciclo da minha vida e que vai para um outro momento que eu me lanço para 2024 e eu tô voltando a morar sozinho, isso me atravessa de muitas maneiras, porque é isso que eu quis trazer, acho que muito nesse discurso final, que nós somos viajantes e não vamos parar, né? Nada vai nos parar, independente das coisas boas Exatamente. ou ruins que aconteceram durante esse processo. E realmente a gente foi, né? Eu volto para São Paulo depois dessa experiência no Espírito Santo e você vai para Colômbia, por exemplo. Então, e a gente se reconecta de outras Sim. formas com as nossas vidas, né? Eu volto a morar com os meus Uhum. pais, eu fico um tempo desempregado até assumir o concurso, e você vai para uma experiência completamente outra, num país novo, uma outra cultura, e vive uma outra experiência também, né? Sim. Uma outra instituição, outro tipo de instituição de ensino também. Primeiro que eu trabalho agora na rede privada e numa instituição onde eu ensino inglês e não minha área de formação original, né? Então, são experiências muito diferentes, assim. E ao mesmo tempo, muito louco, porque nós dois agora, nas nossas vidas pessoais também, estamos passando por processos de mudanças de ciclos ao mesmo tempo que o podcast está acabando, né? Porque somos muito Então, se sincronizados. conecta muito com uma parte do ciclo da nossa vida. Sim, sempre fomos muito sincronizados, né? Eu sinto que, assim, foi um discurso muito complicado fazer, né? Porque quando chegou a informação assim, ah, Matheus, você foi mais votado para ser o orador da turma, do polo, e vai ser essa pessoa que vai falar e vai representar, eu fiquei, cara, eu não poderia falar só, tipo, ai, vamos ser saudosistas e foi muito gostoso e tal. Eu tinha que falar, acho que de todos os pontos, né? Acho que dos pontos positivos e negativos. E eu lembro do chat nesse dia, porque a gente tava numa chamada de Zoom. Eu lembro do chat, tipo assim, meu Deus, é isso mesmo, não sei o quê. E a galera foi levada, né? Eu lembro que o meu foi o último discurso do Uhum, dia, porque era por ordem alfabética de local e Vitória sim. era V, né? Então ficou lá pro final. E eu lembro que, tipo, mexeu muito, né, com as pessoas ali, as pessoas... E aí eu lembro que eu ouvi de um colega nosso que trabalhou com a gente numa escola, que ele falou assim, a única coisa que não podem dizer que você não é corajoso. Porque eu acho que eu nunca vi um discurso tão corajoso da parte de alguém que tava ali, né? Eu acho que, na verdade, você foi sincero e de uma maneira muito democrática. Agora, escutando de novo, eu sinto que foi uma coisa muito democrática. E que talvez as pessoas estavam dentro de um ciclo de já se sentir desconfortável e não conseguir comunicar isso há tanto tempo, sabe? Que elas se perderam no fato de que, na verdade, o seu discurso não foi tudo isso. Só que elas se identificaram de uma maneira negativa também, às vezes. E eu sinto que precisava ser falado, sabe? Acho que foi uma coisa que a gente durante todo o nosso ciclo conversou muito sobre as coisas que Sim, com precisavam ser certeza. faladas, né? E todas as coisas que aconteceram, né? Comigo no fato de eu ter ido pro Maranhão e depois sido Sim. realocado no Espírito Santo, com você que acabou indo numa segunda leva, né? Não teve uma seleção logo de primeiro e de imediato. Então a gente viveu processos que, querendo ou não, foram traumáticos, assim. De alguma forma, eles foram traumáticos. Eles mexeram com Exatamente. a gente, né? Eu sempre falo assim que do meu círculo Foram. social, eu me achava a pessoa mais preparada para viver essa experiência Sim. quando eu me candidatei. E eu saí pensando que eu não recomendaria ela pro meu círculo social Uhum. justamente por isso. Uhum. Porque se eu me considerava a pessoa mais preparada, tive Sim. muitas questões, tive muitas questões ali e fui muito crítico durante Preparada. esse E processo. já foi tão Como é que seriam difícil, né? outras pessoas do meu círculo social que eu não acho que estejam tão preparadas para tal, né? Não, com certeza, concordo plenamente. Também não recomendaria para muitas pessoas do meu ciclo social, sabe? E muito difícil, assim, foi muito difícil, principalmente o período ali inicial e o período da pandemia. E a gente esperava mais suporte da organização de alguma forma, né? Mas a gente não teve. Muitas vezes. De qualquer forma, assim, muito intenso pensar sobre.
também o fato de como as comunicações das pessoas aconteciam naquele período, não? De como nós nos comunicávamos com as outras pessoas que Sim. também faziam parte do mesmo programa. E de como essas pessoas se comunicavam. Eu sinto que em outros estados onde o programa aconteceu, muitas pessoas conseguiram se conectar de uma forma muito forte, sabe? Muito mais intensa, de uma forma muito acolhedora também. E eu sinto que talvez porque já era a cultura um pouco do estado onde a gente estava, do Espírito Santo, de já ser mais reservado. Ou talvez porque a gente não tinha uma turma que veio antes da gente para aquele programa no mesmo estado, nós éramos pioneiros no estado. Sim, também tem isso. Foi muito difícil a gente conseguir fazer essa comunicação geral, esse contato geral, né? E aí uma coisa que fica muito marcada no seu discurso para mim é quando você fala que nem todos podem se conectar. E que nem todos vão se conectar, que a gente não precisa se conectar com todas as pessoas, que tá tudo bem. Nada é permanente. Quando eu olho para esse discurso hoje, eu fico pensando, cara, como eu pude estabelecer as metáforas das palavras soltas para falar sobre a conexão das pessoas, né? Eram pessoas soltas ali, né? Como é que isso chega? Então, por exemplo, eu e você, nós tivemos uma super conexão. A gente tinha uma época que a gente fazia tudo muito junto ali. Mas a gente sabe que isso não era uma realidade do polo todo. A gente não tinha essa conexão com todo mundo, né? E dado também que a gente em Vitória tinha que fazer essa ligação com Cariacica, né? Que para se tornar o polo Espírito Santo. Então tinham muitas questões. Muitas questões, porque eram realidades muito diferentes, porque eram redes municipais de municípios diferentes, né? Então, com certeza. E aí, pra mim, foi uma coisa que nunca... diferentes também das pessoas que estavam em cada município. Exato. Foi uma coisa que nunca entrou muito na minha cabeça, essa relação. A escola. Pois é, era diferente como funcionava a escola, como funcionava a dinâmica dentro de sala de aula, como funcionava a dinâmica com os estudantes, porque realmente era um outro município, não era um outro município tipo Rio de Janeiro, que existem vários municípios dentro do que se é considerado Rio de Janeiro de fato, e existe um contato muito grande. Na verdade, Cariacica é um município que, apesar de fazer parte da Grande Vitória, ele culturalmente é um pouquinho isolado do resto dos estados ali, e nunca entendi muito porquê também. Eu acho que a gente sempre pensou, né, tipo, por quê? Porque, por exemplo, teve um pouco disso, né? Em Vitória a gente foi pra sala de aula desde o primeiro momento, Cariacica foi só pós-férias, né? A gente teve muitas questões que diferenciaram a gente, né? Diferenciaram a experiência, eles receberam... total. Sim, eles receberam um bônus monetário lá pra ajudar essa questão de suporte pedagógico de tecnologia e a gente em Vitória não. Então essas questões, elas não elas eu acho que mais me distanciavam das pessoas do que me aproximavam, porque era isso. Com certeza. Acho que as pessoas não estavam preparadas para entender a nossa realidade e acho que a gente também estava fechado para entender do outro, também, porque você ficava meio assim, não né? estávamos dispostos. Honestamente, nós não estávamos dispostos, porque toda a experiência já estava sendo muito difícil. A gente já tinha muitas coisas que lidar dentro da nossa vida pessoal, dentro da nossa vida financeira, dentro da nossa sala de aula, do nosso trabalho, e era muito complicado, assim. Eu não sei você, mas eu não tive muito contato com o pessoal de Vitória mesmo, sabe? E é muito doido, porque quando eu cheguei, chegou um grupo comigo, as pessoas começaram a se encontrar, a se reunir, mas é isso, né? Foram se formando grupos. Eu sinto que a nossa conexão muito forte não foi a única que aconteceu no programa naquele período. Não foi a única da turma. Mas eram conexões isoladas. Conexões que não se abriam para um grupo maior, para uma conexão maior. E faz sentido também, pensando no quão diverso é esse grupo de pessoas que participou do programa, né? Porque a organização tinha um filtro ali que definia as pessoas de maneiras diferentes e abria portas para pessoas diferentes. Então, acho que também a gente se conectou com quem estava mais próximo da gente, seja em visão de mundo, em posicionamento político, em experiências passadas,
conhecimento de mundo. Eu sinto que acabou que as pessoas se fecharam mesmo nos seus grupinhos, assim, sabe? E tá tudo bem também. Não, isso aí totalmente. E tem uma questão, eu acho também, tipo, pensando agora em geografia, que é a sua área, que, tipo assim, tu escolheu morar em Serra e eu escolhi morar em Vila Velha. Nós escolhemos morar em municípios que não eram Vitória, né? E a galera se concentrou Exato. ali num lugar que, pra gente, pra nossa visão de mundo, era um lugar um pouco até elitista, para uma galera que podia talvez desembolsar um pouco mais de grana e Sim, que a gente tinha outras perspectivas e visões. A gente realmente se afastou desse lugar central de capital para poder administrar o nosso dinheiro, sim. guardar alguma coisa durante os 2 anos, porque eu acho que talvez a gente tinha um pouco dessa consciência de que eram 2 anos e que era passageiro e que a gente precisava se policiar nesse aspecto. E Sim. aí eu acho também que essas relações elas eram um pouco conturbadas por isso, porque eu acho que as pessoas tinham visões diferentes. Então, por exemplo, você de imediato foi morar sozinha, eu cheguei a dividir apartamento, mas também depois fui morar sozinho. E isso muda um pouco as estruturas dos gastos, Uhum. né? Tinham pessoas que moravam entre dois, três, Completamente. né? E aí às vezes você pode morar numa região mais central, desde que você tenha parceiros ali que contribuam e dividam custos com você. Mas até que ponto isso também é Sim. benéfico ou não? Porque, por exemplo, eu dividi apartamento e não foi o mundo dos sonhos que poderia imaginar. Eu morava um pouco melhor. Sim. Você chegou a visitar meu primeiro apartamento. Mas a que custo, né? Tipo, depois a convivência se desgasta e aí você não quer Uhum. mais. Exatamente. Enquanto antes de antes de me mudar, eu ainda pensei em dividir um apartamento. Mas eu percebi que isso não ia dar certo, porque eu tenho minhas manias, eu tenho meus jeitos e eu precisava morar só. 100% só e ser completamente independente e responsável pelas minhas coisas. E já cheguei com a ideia de encontrar um apartamento e tudo mais pra mim. Foi a melhor decisão que eu tive, sabe? Meu apartamento era mais humilde, numa região um pouco mais humilde do que o primeiro apartamento que você viveu e tal. Mas eu tinha independência, autonomia e liberdade. Nossa, total. E E, ninguém tirava isso de e mim. era isso que eu fico E pensando, né? paz de espírito ao chegar em casa, principalmente, porque eu acho que isso que faltou muito pra você, né, amigo? Sim, eu acho que tem um pouco disso. Tipo assim, por exemplo, eu vinha de 5 anos morando sozinho e de repente pensei, por que não dividir Uhum. para morar num espaço melhor e coisa e tal? E aí eu acho que a gente almeja esse lugar do tipo, por que que não vamos dividir? Tá todo mundo no mesmo programa, vamos tentar se ajudar e tal. E aí, tipo, é isso. É assim, igual você falou, são pessoas diversas, com criações diversas. É muito louco, assim, talvez se morar com uma pessoa que você conheça, um amigo de anos, já pode ser complicado. Imagina uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, né? Porque no fim foi muito isso, das Sim. relações de todo mundo que dividiu casa num primeiro contexto. Esse match que a gente fala que rolou, tipo, de morar junto das pessoas, foi um match muito assim, tipo, faixa de Foi preço, muito imediato. local. Não foi um match sobre Exato. convivência, sobre essas pessoas convivendo. Então, por exemplo, no meu primeiro apartamento, cada um tinha o seu quarto. Uhum. Mas mesmo assim, isso não era talvez suficiente dentro da lógica que foi se estabelecendo. Então, era muito complicado. Sim. E aí teve. Porque existiam os espaços em Sim. comum que tinha dificuldade também pra compartilhar, né? E aí eu fico Eu pensando lembro muito bem. que é um pouco disso, assim. E aí quando a gente se olha e fala assim, não, cada um vai seguir seu rumo e eu vou para um outro lugar, né? Muito menor, assim, menor, acho que não tanto, porque eu achava o meu kitnet que eu morei Não, era bem, bem eu grande gostava até. bastante dele, era bem divididinho. Mas assim, ele acaba caindo num nível um pouco mais desse lugar do mais humilde. Mas ao mesmo tempo é isso, você paga pelo seu sossego, Sim. né? Você paga É pelo seu isso, sossego. pela sua paz. E a sua experiência melhora, assim. Exatamente. Tudo que eu quero na minha vida é ter paz. Eu acho que isso é o principal aprendizado que eu tive Uhum. durante esse período de amadurecimento na minha vida, sabe? Os meus 20 anos vieram para me ensinar que eu preciso buscar pela minha paz, sabe? Uhum. E que nada vai comprar ela nunca. Eu acho que uma. Que era uma coisa que era muito difícil, que eu não pensava da mesma forma quando eu era mais jovem. Uhum. E imatura e irresponsável.
Mas eu acho também, amiga, que eu acho que. Você não acha que é um pouco do contexto? Às vezes eu olho e falo assim: que se tem uma grande lição que o Espírito Santo me ensinou, foi a desacelerar. Eu voltei pra São Paulo, mas eu não voltei pra aquele Nossa, caos que eu era. Aquela pessoa que queria ficar correndo com pra tudo. certeza. Hoje eu privilegio muito minha qualidade de vida, assim. Eu me pego muito assim, tipo, não, eu não vou fazer isso. Não vou Uhum. pegar mais um negócio pra fazer, Sim, porque eu não vou dar conta. Entendeu? E acho que o Espírito Santo me ensinou exatamente. muito a desacelerar, porque com esse negócio de tipo, não tem coisas Aham. 24 horas abertas, como é a realidade de São Paulo. As coisas fecham mesmo de domingo, Uhum. vai viver tua vida, vai andar na praia, vai olhar o mar, vai pedalar. Coisas que contribuíram muito pra minha desaceleração. Então hoje eu olho pra minha vida e penso, eu quero Sim. lazer, sabe? Eu quero. E eu tô sempre buscando Uhum. isso. Eu quero lazer, eu quero minha sanidade mental aqui, eu preciso disso. É, então eu voltei pra São Paulo, mas eu digo que essa lógica São Paulo, essa lógica paulistana, ela já não faz mais parte de mim. Eu olho pra ela e fico pensando, por que as pessoas estão correndo? Uhum. Então, eu acho que tem esse saldo positivo também de umas Sim. coisas que a gente vive e que eu acho que é o que o Espírito Santo me trouxe dessa experiência foi, eu me desacelerei, eu entendi o lugar de cada coisa. Esse é o meu horário de trabalho, esse é o meu horário de lazer, esse é o meu horário de curtir, entendeu? Tipo, coisas básicas, assim. Uhum. E esse é o meu horário de Uhum, descansar. Eu acho que o Espírito Santo me ensinou muito a sim. descansar, sabe? Porque assim, desacelerar eu não posso dizer, honestamente, considerando o fato de que eu sempre tive uma vida muito agitada, principalmente uma vida social. Mas ele me ensinou a valorizar a minha necessidade por descanso e valorizar os tempos de descanso, sabe? Porque ir pra praia pra mim era um dia de descanso. Ficar em casa o fim de semana inteiro com os meus amigos, fazendo minhas coisas, era um dia de descanso pra mim, sabe? Era uma coisa que eu não precisava sair, gastar horrores de Uhum, dinheiro. É, porque só pra você pisar um pé fora de casa, você já tá gastando sim. horrores de dinheiro, né? Principalmente no Espírito Santo, que a passagem era quase 5 Sim. reais. Entende? E aí eu sinto que eu aprendi a valorizar o meu descanso. Uhum. E já mais pro fim da minha experiência, nos 2 anos que eu morei lá, eu já não tava mais saindo tanto, eu já tava mais tranquila, eu já definia muitas vezes que, ai não, é lá naquele lugar longe, ai eu vou ter que ir pra Vitória, não, eu vou ficar em casa, Uhum. sabe? E isso fez muito parte da minha vida aqui também. Eu tenho muito essa coisa de explorar, porque obviamente eu tô em outro país, quem é que não vai querer explorar e conhecer? Mas com parcimônia, sabe? Isso tem sido muito bom para minha saúde mental também. Eu acho que isso foi o que o Espírito Santo me ensinou principalmente, a descansar e valorizar meu tempo de descanso. É, eu acho que é isso, assim, tipo, nenhuma experiência vai ser 100%, né? A gente vai ter que lidar com Uhum. todas essas coisas. E é o que eu falo, mas, por exemplo, igual o Espírito Santo trouxe a nossa amizade, que é uma amizade que durou aí, pra além de muitas coisas, por todos os perrengues e que as pessoas às vezes torciam o nariz para a nossa amizade e não entendiam muitas Uhum. vezes a nossa conexão, né? Sim. E porque tem muito disso, né? Tipo, você, como você falou, você tinha essa vida social agitada, sempre teve. E eu sou uma pessoa muito na minha, então Uhum. eu lembro claramente daquele rolê que teve pra Pedra Azul, em que você foi convidado e eu não fui convidado porque eu sempre recusava os rolês. E aí é um rolê que eu super ia porque eu amo Ai, fazer lembro trilha muito bem. e amo natureza, a galera não me convidou Aham. porque o Matheus recusava o rolê. Mas o que que eu recusava? Eu recusava balada, eu recusava Uhum. ficar em barzinho na praia, eu não queria esse tipo de coisa, sabe? E aí uma coisa muito Sim, legal que cara. poderia, tipo, que eu poderia ter trocado figurinha com a galera simplesmente, tipo, ok, não. E aí, Exatamente. que é... E isso é muito complicado, né? Eu acho meio complicada essa situação, porque eram pessoas que se conectavam através desses espaços, né? De sair para beber, de ir para bar, de ir para festa. E se conectavam através dos momentos difíceis que passavam por causa do álcool. Eu não gosto disso. Seria complicado isso para mim, sabe? eu sinto que era Mas isso, é tipo, isso, qual que era o assim. nosso rolê? A gente às vezes sextava, e às vezes o nosso sextou era em dias diferentes da semana.
porque tinha a ver com o recebimento do salário. Às vezes a gente sextava o quê? Exato. Indo pro shopping comer risoto. Gente, vocês não têm noção. Maravilha. A gente... Comer um risoto, depois passear e dar uma olhada nos Isso aqui não é uma livros. publi, mas a gente achou risoto mix lá em Vitória. E a gente, tipo, meio que fez maratona de Muito risoto. bom. A gente provou risotos de sabores diferentes. Simples. Com todos os sabores diferentes, todas as Simples. proteínas diferentes, todos os acompanhamentos diferentes. Simples assim. A gente conhece todo Cardápio do o risoto. cardápio do risoto mix. E assim, gente, realmente não é publi, mas se vocês forem pra Vitória, Sim, é é gostoso. tipo isso. Gente, se tiver um risoto mix onde você mora, vá e prove, porque Vai. vale a pena. A gente gostou Isso. muito, a gente viciou no risoto mix, era tipo isso. A gente ia lá e já falava, hoje é dia de risoto. Sim. E eu sinto que os nossos rolês eram esse, tipo, eu fui pra praia com você, fui lá em Manguinhos, depois a gente foi ali na praia do Cambuci, em Vitória mesmo. A gente trocava muito, a gente Sim, se visitou, a gente né? fez uma viagem dessas, né? Uma Sim. tour dessas pra uma outra cidade. Passamos pelo Buda Sim. gigante, a estátua do Buda. Então, eu sinto que tem um pouco disso, assim, né? Eu acho que a nossa conexão surge um pouco porque a gente trocou muito, eu não sei, assim. Eu não posso falar pelas outras pessoas, eu não sei se as outras pessoas trocaram tudo isso, porque como você falou, tinha um elemento álcool envolvido nessas relações, e a gente não sabe o quanto, Sim. né? A gente se conectou muito emocionalmente e mentalmente. Eu não sei quantas pessoas se conectaram dessa forma. Eu não sei quais conexões continuam sendo mantidas até hoje, sabe? Sinto que existem, sim, algumas, mas não vou dizer que eu sei quantas. É, bem isso, né? Eu não tenho Eu ideia. acho que tinham micro-redes nessa rede que tentou se formar, mas que nunca foi rede, né? Porque era isso. Sim, Tinha esses duos, trios, exatamente. e esses duos, trios não viravam um grupo maior, né? Era bem... Virava um grupo maior em baladas. eu acho que pra posar pra foto, né? Acho que tinha um lugar... Que eu acho que foi uma coisa que eu trouxe um Sim. pouco nesse meu discurso, né? Existiu muito esse lugar de tentar mostrar que estava fazendo, tentar mostrar. E a gente não estava preocupado com isso, porque a gente estava fazendo. Então não tem muito tempo pra fazer Exatamente. muita coisa quando você realmente tá fazendo. Eu não tenho tempo pra ficar pensando na postagem. E olha que, por exemplo, eu cuidava das redes sociais da minha Sim. escola. Né? A gente fazia esses corres e eu tentava registrar o máximo de coisas, mas em nenhum momento, por exemplo, a gente registrou e mandou pra organização pra falar, olha, a gente tá fazendo. Não, a gente manteve ali a rede social da própria escola sendo alimentada. Se as pessoas estavam vendo ou não, a gente tava fazendo Sim. aquilo em prol da comunidade pra aproximar familiares do que os alunos estavam vivenciando na escola. E ponto, né? Exatamente. E era essa a nossa função, né? É, É até engraçado você comentar isso, porque faz mais ou menos um mês, acho que uns 2 meses, que uma pessoa que trabalha para a organização agora, que fez parte do nosso programa, veio contatar, veio falar comigo. Ah, como você tá e tudo mais. E eu pensando, ué, por que essa pessoa tá se conectando agora? Você teve tanto tempo para se conectar antes, né? Perguntou sobre a minha vida, tudo mais. Eu fiquei meio desconfortável, não falei muito, mas assim, né? Dei um breve resumo. Aí mas diga, você precisa de alguma coisa? E ela, então, é que eu preciso de umas fotos do seu projeto ou alguma comprovação visual pra gente poder preparar o treinamento desse ano. Porque o meu projeto foi muito bem sucedido, eu coloquei todos os registros que eles tinham pedido, mas ninguém nunca me pediu foto naquele período. Eu tirei fotos pra mim e pra escola. Inclusive, depois que eu saí da escola, eu apaguei. Simples, né? Simples assim, a nossa vida segue, obrigado. Volte sempre. Sim, não vou ficar guardando memória no meu celular de eternidade, sabe? De cada projetinho que você faz em cada escola. É muita coisa. Principalmente se eu tô trabalhando na área da educação. Todo ano eu vou ter projetos E a gente tinha que e a gente Quando acabava, eu já não trabalho né? mais naquele lugar. Exato. Quando eu já não trabalho mais naquele lugar, quando já não faz mais sentido, eu apago um monte de coisa. Sim. Ficam algumas coisas que são memórias pessoais pra mim. Conexões que eu tive com pessoas, com estudantes, com equipe do trabalho.
Mas foto de projeto, Uhum. sabe? Não tem como, não tem condições. Ninguém tá pagando o meu Google One pra eu poder ter isso guardado na minha nuvem. É. E eu acho que tem uma coisa também que é assim. é, A organização, ela tenta, né, manter essa rede ativa aí e tenta se comunicar para saber o que está acontecendo na nossa vida. Esses dias me mandaram mensagem querendo saber, eu meio que ignoro ultimamente, assim. Eu assumi uma relação um pouco de tipo, prefiro manter distância. Assim, entendo que foi Uhum, muito importante em tudo, mas eu gostaria de ter vivido com menos traumas, assim, e menos. é, eu com acho que. Não, certeza. não, não assim, ai, nossa, Matheus, você tá traumatizado, vai para terapia. Não, isso pra mim eu acho que é um capítulo muito encerrado, tanto por isso que eu acho que a gente tá falando aqui muito abertamente, assim, porque já não me dói, por exemplo. Eu lembro que no começo a gente Não, nem pra mim conversava total. sobre isso. Era uma coisa tipo, você sabe o que aconteceu e Uhum, meio que ficava por isso, né? Mas, por exemplo, é. tem uma questão de bastidor durante esse discurso que foi assim. Uma semana antes eu prestei para ser tutor pedagógico para essa organização e eles me declinaram. E aí eles falaram: "Ah, se você quiser um feedback mais detalhado, é só solicitar pra gente". Eu solicitei, até hoje eles nunca me enviaram. E aí eu não sei, tipo, o fato, tipo assim, eu não tenho um parâmetro do porquê da minha declinação. E o que eu sempre pensei dessa organização foi, pra dar certo, ela precisa ser construída de pessoas que se formaram nesse programa dentro dessa organização, porque eu acho que Sim, essas pessoas vão entender os sim, porque não perrengues. tem como o sistema funcionar com lideranças dentro dessa organização que não entendam como o programa Sim. funciona por experiência Uhum. própria. Porque eu sinto que é isso, porque aí senão o tratamento fica muito frio. Eu lembro que quando deu tudo errado no Maranhão, eu só recebi um e-mail me dizendo: "Poxa, não foi dessa vez, mas a gente tem aqui o Espírito Santo pra você". E eu acho que não é assim que se trata determinadas coisas, porque você tá lidando com sonhos, né? Eu falo muito nesse discurso também dos sonhos, Uhum. né? Os dois pés no chão e todos os sonhos do mundo. Só que é isso. Eu também coloco ali. Em algum momento a gente tá recolhendo os pedaços desse sonho. Porque ele não foi esse lugar, Sim, né? E aí as pessoas falam, mas você fantasiou demais em cima da organização. Eu não acho que eu fantasiei, me venderam esse lugar. E aí eu acho venderam também isso que pra tem gente. isso, sabe? Se alguém participa do treinamento e não sai de lá completamente iludido, sabe? Porque eu vou te ser sincera, eu vou ser sincera com você. Eu e você, nós dois somos algumas das pessoas mais realistas que saíram daquele treinamento. Tinham pessoas que estavam muito mais iludidas do que nós com o tamanho do impacto que nós poderíamos ter. Uhum, Ou com o tamanho do impacto que a experiência poderia ter positivamente na própria uhum, vida, sim. sabe? Enquanto eu acho que não. Eu já sabia que não ia ser bem assim, eu já sabia que ia ser muito difícil. Mas eu acho que nada me preparava para tudo que eles me venderam ser quase que uma mentira. E assim, e rolava coisas do tipo, por exemplo, até o final do programa, a galera sofreu, a galera que não era licenciada sofreu perseguição por ser bacharel e tá numa escola, sabe? Por Sim, próprios membros do sim. programa. Então, assim, e não é como se o programa não Sim. soubesse, porque a gente conversava com os nossos tutores. Eu mesmo abri reclamação na Uhum. própria plataforma de denúncia da organização e eu nunca tive um feedback. Então, assim, é claro que a gente entende o quanto foi importante essa experiência de 2 anos, mas poderiam ter sido 2 anos muito melhores, de uma comunicação muito melhor. Porque é isso, porque a gente já Uhum. tem que cumprir cargas horárias de formações dentro dessa organização. A gente não está sendo remunerado, né? Tipo, Sim. não tem uma dupla remuneração como muita gente acha. Não tem uma dupla remuneração, você está sendo só Sim. remunerado como contratado da prefeitura. E aí parece que é isso, que a gente, Uhum. né? E a gente viu colegas que foram desligados do programa assim, sem muitos. Sem muitas questões, sabe? Tipo, sem da gente saber os pormenores. Então tinham muitas coisas que Sim, aconteciam. sem justificativas plausíveis. Nem mesmo para as pessoas eles davam justificativas plausíveis, assim. Era uma coisa muito por debaixo dos panos, assim. E quando eles começavam com as pessoas, a responsabilidade daquele desligamento era sempre da pessoa. E é muito complicado, porque às vezes a pessoa estava tendo baixa produtividade,
ou problemas emocionais, problemas pessoais, dificuldades com o programa, mas que não existia um espaço aberto para falar sobre isso. Nossa, total. Por exemplo, eu cheguei, vocês todos já estavam alocados em escola. Eu lembro que eu cheguei, vocês foram assinar contrato no dia que eu cheguei, por exemplo. Então, eu assinei contrato depois, cheguei na Sim. escola depois. Então, por exemplo, eu já cheguei com a escola andando, claro, não tinha ainda aluno, mas eu já cheguei nisso. Então, por exemplo, eu fazia os corres de estar na escola e ter que ir ver apartamento, por exemplo. Quanto um monte de gente que chegou Sim. antes, porque eu tava onde? Eu tava no Maranhão tentando resolver um problema de comunicação da organização com o governo de lá. E aí, eu chego Exatamente. depois. É óbvio que alguns laços já estão formados ali, algumas parcerias, e aí você já fica meio perdido. E aí você ainda tem que fazer esse corre. E aí você sente que você não tem Sim. apoio da organização, que você tá meio jogado. E aí, como é que funciona Sim, isso? claro que não. Né? Inclusive, eu me senti muito jogada, assim, de verdade, quando eu cheguei, né? Porque eu não cheguei no momento que eu já estava dando aula, mas eu cheguei sem nenhum apoio da instituição para me ajudar com aluguéis, com espaços para encontrar. Eu não conhecia a cidade, o estado, eu ia morar sozinha, então não tinha outras pessoas para me ajudarem nessa busca. Foi muito difícil, sabe? Eu fiquei aí 2 semanas sem conseguir trabalho, tive que pedir favor para ficar na casa de alguém, que depois eu ainda fui descobrir que falou mal de mim pelas costas, dizendo que teve que me forçar a sair, quando na verdade eu passei 4 dias na casa da pessoa. E no 5º dia eu já saí com as minhas coisas, com a chave e tudo mais, e a pessoa me ligou, me mandou mensagem falando: por que você saiu dessa maneira, daqui e tal? Foi muito boa a sua companhia, sempre que você quiser pode voltar a me visitar. E sumiu. Mas eu acho que tem um negócio, né? Tipo, tem um negócio sobre pessoas nesse programa que as pessoas começam muito amistosas, né? Quando a gente chega, parece que todo mundo é muito amigo. Sim. Porque é muito intenso. Eu acho também que essa experiência ela é muito intensa, quase numa vibes meio Big Brother Brasil, às vezes eu acho. A gente conviveu tanto online, né, naquelas telinhas, que meio que a gente pensou, será que essas pessoas já não sabem tanto sobre mim, né? E aí a gente cria essas coisas, acho que cria um pouco desse lugar. Mas é óbvio, né, que conforme o dia a dia tal, as pessoas vão se mostrando e a gente vai dilatando a nossa percepção. Sim. E eu sinto que muitas dessas coisas aconteceram. Porque online é muito mais fácil vender uma imagem de si mais positiva. Eu sempre falava que online é muito fácil sustentar um personagem. A galera achava que não, mas eu tinha muito esse lugar. Pra mim é muito fácil. Você liga uma câmera por 1 hora e você vende esse personagem, depois você desliga ela e vida que segue, sabe? E a galera achava que não é. E assim, é aquela coisa, né? Eu esperava um acolhimento maior do Instituto, quando na verdade foi uma amizade que eu fiz aleatoriamente dentro da cidade, assim, que me contou que tinha um corretor que poderia me ajudar a encontrar um apartamento. Eu acabei me tornando vizinha dessa pessoa. E ela é muito minha amiga, inclusive, Camis, te amo se você tá ouvindo aí. Mas é isso, assim, foi muito difícil. E eu sinto que é isso, né? Como é que a gente caminha? Como é que a gente se torna essa potência pós-programa, se parece que o programa minou muito das coisas que a gente entendia enquanto impacto na educação, enquanto comunicação transparente, enquanto comunicação não violenta, enquanto várias coisas, entendeu? Então, tinha muitas coisas, assim, enquanto feedbacks, muitas coisas que eu acho que não ficavam, assim, né? Hoje eu não sei, assim, se o programa já mudou, porque eu também sinto que às vezes se colhia muito feedbacks, assim, para entender esse programa ano após ano, mas se você conversa com muita gente que se formou antes da gente nesse programa, me parece que é o mesmo programa com as mesmas problemáticas, sabe? Com as mesmas problemáticas. Então, não tá fazendo melhoria. Desculpa, Exato. Você não tá fazendo melhoria. Sim. Eu não sei se agora eles já conseguiram mudar alguma coisa, né? Nesse último ano e meio, se eles conseguiram fazer algum tipo de mudança significativa na forma que eles recebiam essas pessoas que estavam trabalhando ali para o projeto. E na forma como eles
formavam esses vínculos entre as pessoas, né? Mas espero que sim. Eu acho que é isso, né? Eu não desejaria para outras pessoas uma experiência negativa. Por exemplo, retomando aquilo que eu falei, eu fui declinado numa posição da instituição, e eu acho que isso me deu um pouco mais, assim, dessa coragem que falaram que eu tive, para fazer um discurso que pudesse abranger os pontos positivos e negativos dessa jornada, né? E que pudesse falar um pouco da minha trajetória, mas também que era uma trajetória de muitas pessoas que estavam próximas a mim, como a sua, né? E de outras pessoas que a gente foi vendo que talvez não estavam tão dentro do programa assim quanto a gente pensava, né? Eu lembro que quando você sai da escola junto do nosso outro colega e que nós éramos 4 e fica só eu e um outro colega nosso naquela escola, que eu me aproximo dele e que me torna também uma conexão, eu descubro que, por exemplo, ele era uma pessoa completamente insatisfeita com o programa tanto quanto eu, mas parece que as pessoas tinham medo de falar. E era, acho que quando a gente falava, que a gente se conectava também pra entender que tudo bem, gente, não tá perfeito, mas é isso, né? E talvez a gente se ajude, né? Talvez a gente se ajude. E às vezes a gente só tem um ou outro. Exato. E a gente se ajuda nesse processo. E aí é como eu coloco lá no final do discurso, né? E como um viajante andar, porque aí a gente segue andando e é isso. Posso não me conectar, mas eu vou andar. Sim. E aí foram 2 anos que é isso. Algumas conexões surgem, outras morrem, outras renascem, muitas coisas acontecem. E a gente continua andando, porque é o que funciona, né? Na vida de um viajante é isso. A gente anda e continua andando. Não, mas é isso. Você falou, inclusive, sobre isso no início e no fim do seu discurso, né? Sobre ser viajante. Sobre precisar continuar seguindo, né? E nada é permanente. As coisas que a gente vai passando na nossa vida vão continuar do jeito que elas são, de alguma forma. Ou vão se renovar, vão mudar. Se a gente não tá satisfeito, a gente tem que ir atrás de mudança. Isso foi uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, sabe? Mas é isso, né? Eu sinto que talvez quem está dentro da organização esteja satisfeito com a mudança. Porque se não tivesse, já teria feito alguma coisa. Esteja satisfeito com a situação, quer dizer. Porque se não tivesse, já teria feito alguma mudança. Eu sinto isso, eu sinto também que é isso, né? E ser viajante é mudar constantemente, lidar com essas mudanças e intempéries, e é isso, sabe? Olha o quanto a nossa vida mudou desse fim de 2022 pra agora, né? A gente andou muito, né? E... Eu andei uns bons quilômetros aí. E a gente tá sempre se reconectando de alguma forma nesses ciclos que a vida vai presenteando a gente. Mas eu sinto que é isso, né? Somos viajantes e continuaremos a seguir na estrada. Exatamente. Somos viajantes e continuaremos a seguir na estrada. Inclusive, a minha estrada aqui na Colômbia está próxima de acabar. Quando eu voltar, amigo, vamos marcar uma viagem pra gente se encontrar, sei lá, no meio do caminho, sabe? Um lugar que os dois queiram ir. Que eu não quero ter que ir pra São Paulo. Aquela pessoa que está traumatizada, eu não quero pra correria de São Paulo, não dá. Gente, o ritmo de São Paulo me dá ansiedade. Eu fui em São Paulo uma vez pra passar um fim de semana e eu voltei de lá completamente transtornada. Não, mas parando com a brincadeira, eu realmente queria muito conhecer a cidade, tá, gente? Não sou hater de São Paulo. Mas eu quero conhecer de verdade, sabe? Ver os espaços que valem a pena ser vistos, assim. Eu acho que eu fiquei pouco tempo em um ambiente não muito saudável também, naquele período. Não mas sigamos aí, né? Eu tô nesse novo ciclo também, voltando a morar sozinho. As nossas vidas vão se reconectando aí pelo caminho. Com certeza isso vai acontecer. E o público quer saber, Maíra, para onde essa viajante vai? Quais são os próximos planos aí até o final do ano? Dê insights. Voltar para casa, porque esses 2 anos fora do meu país me fizeram entender que não existe nada como nosso lar. Sabe? Quero muito voltar para casa, mas a minha casa é um país gigantesco, quase um continente.
Então, aguardem os próximos capítulos, porque eu ainda também não sei exatamente onde que eu vou parar lá. Só sei que inicialmente eu vou pra Brasília, porque eu preciso. E depois, gente, ninguém segura essa mulher, porque a gente não sabe onde ela vai parar, porque ela é assim mesmo. Essa vida social é Ninguém agitadíssima. Ainda mais porque agora eu estou num relacionamento sério com uma pessoa que vai comigo. E ele, inclusive, é tão doido quanto Gente, eu. ela Beijo foi nos pra, olhos, ela se você foi estiver pra, ouvindo. ela foi pra Colômbia pra casar, né? Essa mulher foi pra casar. Amigo, que coisa louca, né? Quando eu vim pra Colômbia, eu sabia que eu tinha algum propósito aqui. Que fosse aprender espanhol, abrir algumas portas é, é, profissionais. Do nada eu tô voltando casada. E eu juro pra você que eu não esperava por isso. Mas realmente o melhor presente que a Colômbia me deu. Bom, gente, somos viajantes, continuaremos a seguir as nossas estradas, ouçam Textos a Pulso, é um projeto mais esporádico, e claro, a gente espera que todo ano, nessas mesmas datas, você volte aqui para ouvir Além da Jornada, Diários de uma Estadia Fora. Pode ser que os textos encontrem ano a ano vocês de formas diferentes. Sim. E eu queria agradecer toda essa trajetória de quem ouviu a gente aí, avaliou o podcast, episódio e tudo mais. E agradecer a minha amiga Maíra, que desde 2021 vem fazendo história na minha vida também. E vem cruzando essa jornada comigo, amiga. Ai, amigo, Muito obrigado, viu, amiga? Te amo. te amo. Obrigada a você, de verdade. Eu não sei nem o que seria de mim se não fosse você durante aqueles períodos que a gente passou de experiência. Antes de eu me despedir, eu só queria citar uma citação que você trouxe no seu próprio discurso. Eu sei quem eu era antes dessa jornada, mas eu já me transformei várias e várias vezes desde então. Acho que é essa a lição que fica mais forte, né? A gente vai seguir se transformando e a gente vai conseguir se encontrando e se adaptando e mudando quem a gente era, porque o ser humano é um ser social e a gente precisa entender que a gente precisa ser um pouco adaptável para a gente poder conhecer de verdade esse mundão, né? E viver o que a gente quer. Obrigada, amigo, de verdade. Foi uma experiência maravilhosa participar desse podcast com você em 3 episódios aí. Me senti muito querida, muito especial. E ao mesmo tempo foi muito divertido. Eu espero que a gente tenha oportunidades no futuro de fazer alguma coisa nossa, hein? Já fica aí a ideia. Quem sabe vem o podcast aí dos amigos, dos viajantes, quem sabe. Quem sabe, Eles vão ficar né? batendo um papo, vocês vão ouvir bastante. É porque vocês viram que toda vez que a gente bate papo, o episódio é longo, né? Então, temos muito pra hablar aí. E como achamos Maíra nas redes, pra quem ainda não segue essa pessoa? Então, meu Instagram é @surra.bastet. surra.bastet, ok? Se vocês quiserem me buscar nas redes sociais, tá lá. Mas eu vou ser bem honesta com vocês, nesse momento da minha vida eu não estou muito ativa nas redes sociais, então vocês não vão ver muitos projetos saindo ali. Talvez no futuro, não sei ainda. Ela tá deixando a estrada levar ela, porque ela é uma viajante solta. Ela tá deixando a vida levar ela, né? Porque é isso, gente. E você já sabe onde me encontrar. Vida leva eu. @MatheusAqua, Mateus com H. E o nosso podcast, a nossa jornada chega ao fim. Então, eu não vou te desejar até amanhã, caro ouvinte. Mas eu espero você aqui ano que vem, nas mesmas datas, para você ouvir de novo os episódios e maratonar tudo de novo. E a gente tem um combinado, então. Todo ano, aqui, a gente segue nas mesmas datas, ouvindo os diários e, quem sabe, deixando os textos atravessarem de novo e de novo. Porque nós somos viajantes e vamos continuar a andar. Então, até o próximo ano. Tchau! Tchau!